A escolha da profissão, para mim, não foi muito tranquila, não. Eu primeiro pensei em fazer arquitetura, eu tive arquitetos interessantes na família, depois eu pensei em fazer medicina. Eu sempre li muito e tinha muita curiosidade em termos de compreensão do que é o ser humano, do que é a mente humana, o que move as pessoas a fazerem o que elas fazem. Eu tive uma formação muito mais ligada a humanas do que a biológicas. Não me imaginava num laboratório, mas eu gostava disso. Eu tive uma curiosidade geral. Eu acho que eu me daria bem em diferentes áreas, porque eu me empolgo com muita coisa diferente. Então, eu acho que assim, uma vocação única não é uma coisa frequente na maioria das pessoas. Meu nome é Dora Fix Ventura e eu sou professora, sou docente da Universidade de São Paulo, no Instituto de Psicologia. Da perspectiva da família, em vez de ir para uma carreira que tradicionalmente é mais escolhida, que é a carreira médica, eu resolvi ir para esse curso novo. Então, essa coisa de aventura, de tentar uma coisa nova, que na época era nova, isso estamos falando de 1958, que foi quando eu entrei na psicologia. Além da psicologia propriamente dita, nós tínhamos cursos de antropologia, de filosofia e tudo isso, e as teorias psicológicas foram surgindo no programa do curso, e eu fui vendo que aquilo não me satisfazia, porque eu pensava, na hora que eu for praticar, ter uma atividade clínica, praticar a minha profissão, eu vou optar por essa teoria ou por aquela teoria? Com que base elas, como sistemas fechados, eram muito interessantes, mas eu queria algo mais. Nesse momento surgiu, você vê que cada vez que eu tenho uma inquietação surge uma coisa do céu, surgiu o professor Fred Keller, e esse professor era muito próximo, era um difusor das ideias do Skinner. Então, Keller, que era um velhinho muito simpático, que parecia assim, o pai de todos nós, chegou no Brasil e começou a dar aula para nós, e foi ele que fez então a minha virada, foi responsável pela minha virada para a área de ciência, para o mergulho em ciência, porque ele mostrou para nós alunos, então eu estava no terceiro ano de curso, que era possível fazer experimentação e ter dados controlados, científicos, de uma forma rigorosa em psicologia, com problemas de psicologia. Eu fiquei absolutamente fascinada e dessa época já data o meu trabalho, primeiro trabalho científico publicado, junto com ele, com mais um ou dois professores que estavam, e uma pessoa muito importante nisso também foi a professora Carolina Bori, que foi presidente da SBPC há vários anos e que era minha professora. Então foi também uma grande incentivadora. A partir desse contato com o Keller, eu fui fazer pós-graduação na universidade em que ele lecionava, que era a Universidade de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos. E na época não se falava em pós-graduação nos moldes que é hoje. As pessoas faziam o doutorado já depois de contratadas, muito mais tarde. Quando eu cheguei na Colômbia, para minha surpresa, eu me deparei pela primeira vez com um curso de pós-graduação totalmente estruturado, como são os cursos que nós temos hoje no Brasil. Mas na época isso não existia, porque nós estamos aqui falando de 1962. Então, estou indo para a Colômbia nessa época e fiquei de 62 então até 68. Fiz mestrado, fiz o doutorado lá e mudei de área, não fiquei na área do professor Keller, porque a área do Keller era a área de
análise experimental do comportamento, área de condicionamento operante, aprendizagem, muito interessante. Eu me vi diante, então, pela primeira vez com ele, da possibilidade de fazer experimentação, pesquisa e colher dados em psicologia, mas eu queria ir além disso. Eu queria saber os mecanismos pelos quais os seres humanos ou os animais eram condicionáveis, aprendiam as coisas, porque o que permitia no sistema nervoso deles que eles chegassem a isso. Então, na verdade, eu queria estudar a relação entre cérebro e comportamento, e não só o comportamento, ou a relação entre os estímulos do meio ambiente e o comportamento, que era a área de análise experimental do comportamento, que é muito interessante, mas eu queria entrar dentro da caixa preta, que é o cérebro. Eu escolhi o sistema visual, então, para trabalhar. Em vez de trabalhar em aprendizagem, eu escolhi trabalhar em visão. Por que visão? Porque essa relação complexa entre o mundo externo e o comportamento, ela, no caso da visão, ela teria um facilitador, que é você poder medir muito claramente o estímulo visual. Os físicos fazem isso, eles têm as técnicas para isso, e você ter a parte anatômica das vias visuais já muito conhecida, muito mais do que os circuitos de aprendizagem. Circuitos neurais de aprendizagem estão sendo até hoje elucidados, mas os circuitos visuais são e eram bastante mais conhecidos do que os circuitos neurais envolvidos em outras áreas do comportamento. E como havia um grupo muito forte na Colômbia estudando visão, eu resolvi me dedicar a isso.